Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos amigos, ministros de Deus, pastores Silvio de Oliveira, Edson de Faria e Silvio Martinez. Como é que estão os colegas? Muito bem, pastor Kenji, pastor Silvio e pastor Edson de Faria. É uma alegria estarmos aqui novamente nesse de Papo com a Bíblia. E hoje, como diz o pastor Edson, muito bom, vai ser muito bom nossa bate-papo, nossa conversa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, pastores. Boa tarde, pastores. Boa tarde a você que está nos assistindo também. E hoje, mais um assunto importante, porque diz diretamente relacionado, de papo com a Bíblia. Deus abençoe e seja bem-vindo. Boa noite, pastores. Eu sou o pastor Silvio Martinez, Sagitário. Eu ia falar sagitariano, né? Brincadeira. É o que a gente vai falar hoje, né? Em astrologia, né? Desse tema bem polêmico, né? Entre nós, que muitas gente acreditam. Sim. E que a gente vai na Bíblia ver o que Deus fala a respeito sobre isso. Muito bem. Bom, nós quatro somos pastores da Igreja Batista Nova Vida, que está aqui em São Caetano do Sul, a rua São Francisco de Assis, número 107, bairro Santa Maria. Nós temos cultos na segunda-feira, às 19h30, nosso culto de oração. Quarta-feira, estudo bíblico, às 20 horas. Aos domingos, nós temos pela manhã, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas, o nosso primeiro culto de celebração. E o segundo culto de celebração, às 18h30. Você é nosso convidado especial para nos visitar e conhecer os nossos trabalhos. Mas na sexta-feira também temos um encontro especial. E quem vai falar sobre isso é o pastor Silvio Martinez. Sim, toda sexta-feira, às 19h30, nos reunimos, grupo de apoio Nova Vida. Esse grupo de apoio é para codependentes e dependentes químicos, aonde que a gente faz a reunião, a gente, na Bíblia, a gente vai orientando as pessoas a como lidar com as pessoas em casa dependentes, ou, se necessário, a gente levar para uma internação. A Congregação Batista Nova em Santa Maria fica em Santo André, na Rua Ileia, número 28, às 19h30, sexta-feira. Muito bem. Queremos convidar você, então, para que esteja conosco também, visitando esse trabalho. Agora, se você quiser conhecer como é esse trabalho, né? Amanhã nós vamos ter uma grande oportunidade. Amanhã, dia 11 de setembro, quarta-feira, às 20 horas, pastor Silvio Martinez estará na nossa igreja dando relatório, né, sobre o que está acontecendo na congregação e com sua equipe de louvor, não é? Isso. Então, venha amanhã, 11/9, às 20 horas, você vai ter a oportunidade de conhecer mais de perto o trabalho da nossa congregação. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, vamos tratar então do tema desta tarde, não é? O que a Bíblia fala sobre astrologia, né? É certo nós buscarmos conhecer o que vai acontecer com a gente na semana. Você abre lá o jornal, você abre lá o site de notícias, sempre tem aquela parte do horóscopo, né? Então, fala, previsão para quem é disso, quem é daquilo, né? O crente pode acreditar nisso. Enfim, nós somos governados pelos astros, como eles dizem. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O pastor Edson tem a palavra. Pode começar falando, pastor. É interessante, eu estava dando uma olhadinha em alguns conceitos, né, da astrologia, né? Mas, em resumo, eu peguei um grande e um pequeno. No final eles vão falar a mesma coisa, ambos. No maior diz assim, que é uma doutrina, estudo, uma arte ou prática, cujo objetivo é decifrar a influência dos astros no curso do acontecimento terrestre e na vida das pessoas, em suas características psicológicas, inclusive, e em seu destino. Explica o mundo e prediz o futuro de povos ou indivíduos. E tem uma outra que é bem pequenininha que faz a mesma coisa. A crença antiga de que
o destino individual ou coletivo pertence a influências pelas estrelas. Então, isto leva as pessoas a realmente, como o pastor Kennedy falou, consultarem os horóscopos ou as pessoas que, entre aspas, se dizem videntes, né? Para saber, olha, o que eu posso comprar, posso vender, posso comer, posso viajar, né? Mas nós temos um contexto bíblico que é bem sério, né? Nós estamos conversando um pouquinho antes sobre Isaías capítulo 47, versículos 13 e 14. O pastor Silvio foi até o 15. Posso ler, pastor? Pode, por favor. Isaías 47, versículo 13, então, diz assim: todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles salvem aquilo que está vindo sobre você. Está dizendo aqui, o contexto todo é sobre a queda de Babilônia, da Babilônia, né? Aí tem o 14. Sem dúvidas, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. E é interessante que está dizendo aqui realmente num contexto de não se fazer isto. Eu estava lendo um artigo também que diz as pessoas que são envolvidas pela astrologia estão trocando o Deus Criador pela sua criação. Quem é que criou os astros? Né? Então, está colocando Deus num patamar inferior aos astros. Então, são colocações que a gente percebe que é o cuidado que nós temos que tomar. As pessoas acham que por estarem tendo videntes para a sorte deles, se olharem para a Bíblia, estão transformando alguma coisa em idolatria. Tem pessoas que não saem de casa sem ler um horóscopo. Consultar, né? Infelizmente, são assim. Então, eles estão quase colocando isto no lugar de Deus. Se nós olharmos lá o que o salmista falou no Salmo 139, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe quem nós somos. Ele tem o prazer em nos orientar. Tanto que ele mesmo disse, né, que o povo tem que ser orientado por ele. Mas, infelizmente, as pessoas não fazem isto, especialmente aqueles que estão longe do Senhor. Então, eu vou me atrever a falar uma coisa aqui. Sim. Até muitos que se dizem cristãos estão envolvidos nisso. Estão consultando. Infelizmente. Porque de imediato o que a Bíblia está nos mostrando que é algo que é contra a vontade de Deus. Exatamente. Então, se olharmos isto, Daniel fala muito sobre isso. Né? O Nabucodonosor, por exemplo, no seu primeiro sonho, ele quis reunir todos os sábios, né? Aqueles que tinham visões, e falou, se vocês não falarem, eu vou matar vocês. Né? E o que Daniel falou? Nisso nada vai acontecer. Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. E ele, então, com isso ele... E a Babilônia era o lugar, por excelência dos astrólogos daquela época, não é? Eles criavam, construíam aquelas zigurates, aquelas pirâmides, né? Exatamente. E sobre elas eles então estudavam os astros, né? Além de estudar, eles estão quase que adorando, né? Sim. Mas esse é realmente o contexto que nós temos que tomar cuidado. Não trocarmos o Deus de todas as coisas pelos seus... Pela sua criação. Aquela criação dele. Entendi. Pastor Silvio Martinez, quando a gente lê, a gente acaba lendo por curiosidade, né? Essas previsões. É sempre assim, bem genérico, né? Não tem nada específico assim jogado ao vento, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Então, eu não sei quantos signos são lá. A gente vê lá a astrologia, os signos lá. São 12. São 12. São 12. São 12. Mês, né? Então, hoje, no signo tal,
você vai ser bem sucedido, o outro não, toma cuidado, né? Isso aí é genérico mesmo, genérico. Né? Não é uma coisa Específica. pontual, específica. Que não dá para você dizer, não, tá certo, tá errado. É bem genérico, né? Sim, totalmente genérico. Então, eles, para falar a verdade, né, eles tentam, né, ludibriar, né, a pessoa com coisas boas. Se você vê nos signos lá né, vai ter só coisas que vai elevar a autoestima de cada leitor. Então, pode ser que dê certo. Né? Vem olhando um texto e vindo que é bom, né? A pessoa vai se levantar, pô, vai ser bom para mim hoje, né? Foi. Né? Mas não é totalmente abominável a Deus. Tem um versículo que fala abominação de adivinhação, né? Que a adivinhação na realidade é considerado um pecado grave, né? Que está em 1 Samuel 15, 23. Fala assim, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Então, a adivinhação é um pecado grave, que nem uma rebelião, que nem o diabo, né, fez com... Né, os seus anjos se rebelou contra Deus. Sim. Então, ele se equipara a adivinhação contra a rebelião. É muito grave. É o que o pastor Edson falou, né? Substitui o Criador pela criatura. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira. Geralmente, o pessoal que vai consultar o horóscopo, o zodíaco, os signos, né? Tem algum interesse na área sentimental. Né? Sim. Por exemplo, que signo que combina com tal signo? Sim. Que signo que não combina com outro signo? Né? O que a gente pode falar para essas pessoas? Pastor, bom, em primeiro lugar, né, nós, não só como os pastores, mas como os cristãos, crentes em Jesus Cristo, a base da nossa fé não é numerologia, não é astrologia, não é qualquer outro tipo de logia, a não ser a palavra de Deus. Nós estudamos teologia para isso, mas para explicar a palavra de Deus de forma como ela é, no sentido que ela é a base da nossa fé. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o perigo muito hoje, né? Inclusive eu estava até, pastor, eu achei engraçado o pastor falar, porque assim, eu nasci no mês de fevereiro, né? Então seria, na época, bom, não sei se mudou, mas é assim, porque eu não entendo nada disso, né? De horóscopo, não entendo nada dessas coisas. Inclusive essa palavra adivinhação, que o pastor falou, também tem outro significado que é feitiçaria. Sim, em outras traduções sai com feitiçaria. Então, e eu era para ser, acho que era aquário, né? Aí meu pai me registrou um mês depois, eu virei peixes. E por incrível que pareça... estava vazio, precisava de peixe. Então hoje, como eu estou aposentado, né? Não só no Ministério Pastoral, não estou aposentado no Ministério Pastoral. Mas aí eu estou estudando muita palavra de Deus e de vez em quando eu vou... Quando eu comecei a estudar seminário, pastor, eu ganhei um livro de seitas e heresias. Só que o meu primeiro pastor tomou aquele livro de mim. Ué? Né? Porque ele ficou com medo de eu aprender outras coisas que não fosse a palavra. Ah, entendi. Entendeu? Então, e hoje, por incrível que pareça, que eu estou estudando mais essas coisas de seitas e heresias, e eu vi um vídeo, né, no próprio YouTube de um adivinhador que ele ia adivinhar, né, um jogo que ia ter, tal, né, para ver quem que ia ganhar o jogo. Só que eu via que tinha muito talvez. Talvez esse se jogar melhor, né, vai ganhar, mas se o outro jogar melhor... Então existe muita dúvida nisso. Enquanto a partir da palavra de Deus é certeza. Né? Não tem nada que vai contra a palavra de Deus, nada. O perigo hoje, na verdade, né, de pessoas que buscam até olhar essas coisas, né, é que muitas vezes estão usando até a própria palavra, né, como um tipo de horóscopo. Sim. Esse é o perigo, pastor, porque eu gosto de ler a palavra de Deus, a Bíblia. E hoje nas redes sociais as pessoas estão vendo um sincretismo religioso. Né? Então você vai ler uma palavra, de repente na hora da interpretação a pessoa interpreta totalmente fora do que é o estudo realmente da palavra. Por isso que é bom esse de papo com a Bíblia aqui, porque as pessoas que nos acompanham tudo... Elas veem que nós estamos com uma intenção de você saber o que é a palavra de Deus, né, pastor? É um bate-papo, né, um pouco informal, né? Embora que nós, né, eu
Eu, por exemplo, aprendo muito da palavra de Deus aqui nesse programa. Então, esse é um convite para você que está nos acompanhando aí, estar sempre conosco nesse programa, porque você aprende a palavra. Não só aprende no sentido de trazer para si, mas aprender para você, trazer para si e ensinar outras pessoas da forma correta. Muito bem. Muito bem, pastor Edson. Segundo o conceito que o irmão leu aí, parece então que há uma crença de que os astros e a sua movimentação no universo tem alguma influência no curso da vida terrestre, na vida humana, né? A gente, por exemplo, parece-me que isso é científico, né? Quando a Lua se aproxima muito da Terra, há marés, né? As águas se agitam e até, inclusive, isso acaba influenciando na gestação, né? Muitas crianças nascem, né? Porque parece que como a bolsa tem um líquido, né? Então acaba influenciando também. Mas será que a gente pode afirmar, né, à luz das Escrituras, que os astros podem ter essa influência sobre a vida humana? Eu estava pesquisando e eu descobri 2 nomes. Um deles é Jeff Mayo e o outro é Joseph Goudavage, não sei se é assim que se fala. Esse Mayo, ele fundou a Escola Mayo de Astrologia. Então, qual era a posição dele? Que a Bíblia está cheia de referências astrológicas. Quer dizer, realmente tem, né? Mas precisa ver o conceito que ele chegou aí. E esse Joseph também falou quase a mesma coisa, que a Bíblia está cheia de filosofias da astrologia. Na realidade, eles estão, com isto, pelo menos a minha ideia, é que eles querem distorcer o que está escrito na Bíblia. Eu estava olhando o que está em Daniel, capítulo 4, fala apenas o versículo 7, porque quando Nabucodonosor teve um segundo sonho, ele manda chamar todo mundo, né? Todos os sábios da época, né? Então ele diz assim, que teve um sonho que deixou alarmado. Ele estava na cama pensando e ele teve visões que deixaram aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Então, já está uma prova aí que a coisa... E depois ele vai chegar Daniel, né? E eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, que na ocasião, Beltesazar o Daniel era o chefe, é o líder, né, praticamente desse grupo também, né? Chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o sonho. Então ele conta e Daniel interpreta, né? Então, por que Daniel interpretou? Porque Daniel estava sob a direção de Deus. Os demais estavam sob orientação de alguma outra coisa menos de Deus, né? Então, por que ele próprio diz aqui? Eles não conseguiram interpretar. Então, diante dessa pequena colocação, vem provar que quem está no controle é Deus, né? É o único que está no controle. E dentro de uma posição que nós já lemos aqui, tem 3 razões básicas para que nós devemos esquecer. Antes disto, foi feita uma pesquisa científica e foi provado cientificamente que a astrologia não leva a nada. Não é científica. Não é científica, tá? Como foi perguntado ao pastor Silvio. Não tem como dar uma certeza absoluta daquilo que a astrologia está dizendo. Não tem. Se você nasceu dia tal, no dia tal, joga na lota no número tal. Você não vai. Né? São raríssimas, é 1 em 1 milhões de alternativas erradas. Então nós temos que estar bem cientes disso. Quem está no controle da nossa vida, desde que nós nascemos
até quando partimos, e na vida eterna é nosso Deus. É o nosso Deus, exatamente. Pastor Silvio Martinez, as pessoas, as mais envolvidas com com a astrologia, com o zodíaco, fazem até aquele mapa astral, né? Fazem cálculos, inclusive, né? É interessante isso, né? Essa dedicação para algo que a gente sabe que Deus reprova. É a busca das pessoas a obter algum alívio da sua dor, vem com que eles vão até essas pessoas. Leio a sua sorte, vem aqui que eu vou arrumar um namorado, um homem para você casar, né? Então, a atração com as pessoas que estão em dificuldades, que não conhecem o verdadeiro Deus, que governa nossa vida tudo, né? Se deixam a levar a essas pessoas que se dizem adivinhas ou pelos astros eu vou adivinhar o seu futuro, alguma coisa assim, e caem, né, nessa armadilha diabólica que o que não é de Deus é do inimigo. Não tem meio termo. Não, mas ela é boa. Não caia nessas ladainhas. Né? Essa é a opinião, né? Aliás, está nas escrituras. A gente que vai na Bíblia respeito sobre isso. Hoje estamos declarando aqui que isso aqui é abominável ao nosso Criador. Está tomando o lugar do nosso Criador. Como o diabo quis tomar. Então, não é. Então, a gente vê essas pessoas buscando as cartomantes, os adivinhos, os astrólogos, né? Que eles vão massagear o ego da pessoa que está totalmente, né, doente, né, para poder sair um pouquinho mais feliz. E gastando dinheiro, principalmente. Sim. Deus não cobra nada. Sim. É de graça. Ele deu, né, a nós a escolha de a gente estar junto com Ele de graça, né, sem cobrar nada. Então nós temos que abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para que não caiamos nessas, né, armadilhas sutis do inimigo. Isso é a minha opinião, sim. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira, Pois é, pastor. o irmão acha que essa procura, né, pelo zodíaco, pela astrologia, é uma curiosidade das pessoas de conhecer o futuro? Eu acredito que não só isso, mas também, pastor, eu acho que todo ser humano, ele tem não uma curiosidade, mas uma vontade de buscar a Deus, mas não sabe como, muitas vezes, né? A pessoa tem não é curiosidade, mas no sentido, aquele desejo, seja qual a época da vida, assim, geralmente quando já passou a idade da razão, que biblicamente é 12 anos, né? Eu desde a minha juventude, de criança, eu sempre quis saber quem era Deus, né? E eu acredito que todo ser humano, então, onde que eles procuram? As pessoas procuram nas religiões, né? Eu, graças a Deus, encontrei Jesus na Igreja Batista, né? Para a glória do Senhor eu falo isso, porque o Ministério Batista é um ministério muito sério, pastor. Mas o irmão já teve curiosidade, conhecer o seu futuro, de Não. o que vai acontecer na sua vida? Não. Inclusive, isso, eu creio que isso é uma doença dos dias de hoje, né? Porque até nessa época de pandemia, né, muitas pessoas ficaram ansiosas com o futuro, porque ninguém sabe. A Bíblia relata, né, o qual vai ser o futuro do mundo, né? Inclusive, né, de acordo com a palavra, dizem que o mundo vai acabar em fogo, né? E agora essas queimadas, aí está todo mundo assustado. Então, as pessoas têm medo do futuro, mas eu acredito que as pessoas buscam mais a Deus, não pelo futuro, mas pelo presente, o que ela está passando. O que ela estiver passando na hora ali, se ela estiver passando um momento de crise, a probabilidade dessa pessoa buscar Deus em qualquer religião é muito maior do que pensando no futuro. Muitas pessoas não pensam no futuro, né? Tanto que, né, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe, nós 6 irmãos,
ela pensava assim no futuro das crianças, no sentido de ser o que ele ia ser na vida, se ia ser um médico, um engenheiro, alguma coisa nesse sentido. Agora, não no sentido de saber o que vai acontecer. Esse é o perigo, eu acredito, né? Essa curiosidade. Eu acredito que nós, como cristãos, as pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor, ela não tem que se preocupar com o futuro, ela tem nem com o presente, sabe? Ela tem que confiar em Deus. Por isso que eu acredito que muitas pessoas, elas buscam assim mais a Deus na hora da crise e na hora que passa até esquece, sabe? É como aqueles 10 leprosos que Jesus curou, né? Só um voltou para agradecer. Entendeu? Então, esquece até de voltar para agradecer. Então, eu imagino que não seja algo, muitos são pelo futuro. Hoje, praticamente, muitas pessoas com medo do futuro, em todas as áreas, na área da educação, da saúde, da política mundial. Então, por causa das redes sociais, você só vê notícia ruim. Então, as pessoas, eu fiquei com medo do meu futuro. Né, porque eu fiquei pensando, até que essa pandemia, né, estavam falando questão de idade, essas coisas, aí você fica pensando, porque eu fiz um pedido para Deus, pastor, que eu queria viver a minha vida até, né, tem muitas pessoas que não querem ficar idoso, né, com medo de sofrer essas coisas. Eu pedi para Deus que eu queria viver bem, assim, farto de dias, como os muitos da Bíblia, para poder passar a experiência para os mais jovens. Esse foi o meu pedido. Muito bem, muito bem. Pastor Edson, já está bem provado, só os textos que nós levantamos aqui, já está provado que é antibíblico, né? Então, a astrologia não faz parte da vontade de Deus. Seja procurando que signo que combina com que signo, seja procurando qual é a sua previsão do dia ou da semana, não faz parte da vontade de Deus, né? O irmão tem mais algum outro texto que o irmão quer? Eu apenas estava lembrando, pastor, que as pessoas quando correm atrás dos astrólogos estão buscando luz das estrelas, né? Só que esquecem quem é a luz do mundo. Luz do mundo quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se nós olharmos lá, João 8:12, está bem claro, né? Porque eu até deixei até marcado aqui, a luz do mundo, ele declara que aqueles que o seguirem não mais andarão em trevas. Então, este é a luz do mundo, né? Que nós devemos buscar. Então, surge aí realmente duas questões que para nós, pelo menos, já está resolvida. Mas enquanto estava olhando como é o desenrolado do programa, eu coloquei assim: saber o que dizem os astros a nosso respeito, cabe a gente procurar. Saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, isto tem que ser o nosso objetivo, né? Não é ir atrás de astro. Até porque eles não revelam nada, não revelam nada, a não ser a glória do poder de Deus. Exatamente. Né? O próprio Nabucodonosor, naquela ocasião, falou, não resolveu nada. Não adiantou chamar. E não foi uma vez só, foram várias vezes. Né? O mesmo sucessor também de Nabucodonosor também mandou chamar todo mundo quando ele viu a escrita na parede. Né? Quem resolveu foi Deus. Através de quem? Através de Daniel, né? Que estava lá ainda. Então, eu vejo assim, nós temos que buscar quem é a luz do mundo. A luz do mundo é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Estamos já chegando ao final do nosso programa, né? Mas, pastor Silvio Martinez, então significa que nós temos o crente em Cristo Jesus, né? Ele não deve consultar esse tipo de crença, né? Crença. Assim dizer. Essa crença é pagã, né? Israel, antes de entrar na terra prometida, Deus, ele falou isso que está em Deuteronômio. Tem vários textos que a gente pode... Eu separei alguns para que a gente possa se pegar mesmo. Olha, Deus abomina totalmente. Deus libertou o povo de Israel. E quando chegou na terra prometida, ele ordenou que eles não procurassem esses adivinhadores que existiam já naquela época, né? Está em Deuteronômio 18:9, diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não procurem imitar
Olha só. As coisas repugnantes que as nações que de lá praticam. Não permitem que se enche alguém entre vocês, que se queime em sacrifício seu filho, sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presários, e assim por diante. E depois ele acaba assim, né? É por causa das abominações que o Senhor, seu Deus, por quem pratica essas coisas, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. E aí, né, para que o povo de Israel pudesse ser governado por Deus, Deus levanta profetas que falam as coisas de Deus. O profeta é a boca de Deus, né? Isso que é a nossa fé, que a gente crê, o profeta do Antigo Testamento, né, que foi colocado por Deus para direcionar o povo a uma santificação, a se separar do mundo, não se contaminar. E isso que a gente tem que estar bem presente. Existem profetas e profetas. Se a profecia, né, não for cumprida, ai daquele que falou em nome do Senhor e não cumpriu. Então, as adivinhações, astrologias, né, são práticas pagãs que não devemos seguir. Muito bem, pastor Silvio Martinez, pastor Silvio, ele comentou a respeito de há profetas e profetas, né? Sim. E a gente sabe que do nosso lado aqui, tem muita gente que procura profetas como aqueles que procuram videntes, astrólogos, etc. Mas do nosso lado, crente, né? Que pelo menos se fala que é crente. Não, né? sim, sim, Né? sim. Como é que a gente pode identificar uma profecia, um profeta falso de um profeta verdadeiro, um profeta de Deus? Pastor, Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore, né? O perigo hoje, né, assim, é mais pro lado dos profetas do que aquelas pessoas que seguem os profetas. Eu acredito, porque se der certo, Deus, se não der, também é a mesma coisa. Agora fica pior porque esse profeta provavelmente é um líder, né? Ele é um líder, é uma pessoa que tem uma certa autoridade no sentido da sociedade, dos próprios crentes. Então existe uma responsabilidade muito grande, né, nele. Por isso que Jesus disse, o pastor Edson sempre gosta de falar, muitos chegarão diante dele e vão dizer, né, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos os enfermos. Aconteceu isso com os 70 discípulos, né? E Jesus o que disse, né? Na primeira vez, né, na primeira colocação que eu disse, ele diz assim, que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E no caso dos discípulos, o que ele falou para os discípulos, né? Fica alegre porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Porque não adianta a pessoa querer ser usada por Deus, querer ser... Eu até acredito que o perigo da sociedade desde os tempos antigos é o poder, a fama e o dinheiro, pastor. Poder, a fama e o dinheiro. É a pessoa querer ser uma autoridade sem ter um chamado de Deus, né? Querer achar que o dinheiro vai resolver tudo e que se ela for famosa, ela vai ser rica, vai querer vai poder ter o que ela quiser. Então isso acontece no meio evangélico mesmo, infelizmente. É uma coisa que nós, como pastores, até sofremos por isso. Porque por causa dos ruins, os bons acabam pagando. Preço, né? É. Pastor Edson, então, em resumo, é antibíblico, né? O que a Bíblia fala a respeito da astrologia, já citamos alguns textos aí, então é antibíblico, é contra a vontade de Deus. Então, o crente não deve crer em signo, zodíaco, astrologia, influência dos astros, isso não faz parte da vida do crente. Nem pensar. Nem pensar. Interessante, pastor, como nosso Deus é onisciente, ele já preparou o povo lá atrás, né? Se olhar que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, diz assim, e para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Então ele estava prevendo aqui o que iria acontecer. Sim. Então nós não devemos trocar o nosso Deus pela criação dele. Tá?
E isto, Amós fala muito claramente sobre isto, né? Aliás, dá um sentido lá de que vocês não... Posso ler, pastor? Pode ser. De cabeça vai... Diz assim, no Amós, capítulo 6, versículos 25, 26 e 27, que diz assim: Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não. Vocês carregaram o seu rei Situque e Quium, imagens dos deuses astrais, que fizeram para vocês mesmos. Por isto, eu os mandarei para o exílio, para além do Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, já está dizendo que se nós formos a esse caminho, nós vamos sofrer a justiça de Deus. Sim, está muito claro. Que é né? inevitável, claríssimo. Está Tá muito claríssimo. claro. É como ser conivente, né? Exatamente. É um ser conivente. E esse texto, Paulo também cita, Lucas cita lá em Atos, né? Que realmente foi por isso que encontramos em Amós isso. Muito bem. Muito bem, estamos encerrando o nosso programa, mas antes nós não podemos deixar de orar por você e orar pelos pedidos de oração que vieram pelo nosso chat. Pastor, né? lição da Rose Dom que não está no papel, ela mandou agora. Tá ok? Tem a Tem Rose mais Dom. dois aqui, É? mais três. Tá, então pode ler os três que estão aí. Rose Dom, peço oração pelo Wilson Massareto, recuperação de cirurgia de câncer, oração para a família dela, marido e filhas, para que ela venha conhecer Jesus e alcançar a salvação. Humberto da Conceição, parabéns aos pastores, né, tem abençoado o programa, e agradecer pela a filha dele, a neta, né, que estava com Covid, pedir oração e as duas já estão bem. Graças a E Deus. Ana Fagioli, a oração para a Beth, que perdeu pela a amiga dela, né, chamada Beth, que perdeu a filha. Tá. E Gadioli também, apareceu agora aqui, Sim. oração para a Natália, Tá, né, vamos estar Daniel e Alice. Tá bom, vamos estar orando por eles. O Renato Coxinha também pediu oração pela família e pelos seus projetos de vida. Nina Blasques também pediu pela saúde. E aqui nós temos o Francisco José, oração pela vida da Júlia Parus, seu Domingos, Dona Gerarcina, Lucas Polossi, Thaís Lima, seu Jacinto, todos por saúde. Sérgio Pomelli, nós vamos estar orando por você, Sérgio, está fazendo falta lá na igreja. Clara Bifone, por sua saúde. Tânia Mozanero, um grande abraço, Tânia. Raquel Boff, conhece você? Só de vista. Natácia Gonzalez Verucci agradece a Deus pelos 3 anos de transplante de medula óssea do TEL, ok? Josi Davi, oração pelo seu filho Guilherme e pela sua irmã Sabrina, que está gestante. Elizabeth Vítreo, Elaine Arcaim, Quitéria Maria Ferreira, Sandra Russo, o Nelson Martinez, oração por sua vida espiritual e física, oração por Janete, tratamento de câncer, por Gabriela, libertação e cura. Maria Tereza Andrade, Áurea Pulgachov, agradeço oração pelo filho Roberto, que já está bem melhor, esposa e filha também. Ok, pastor, então estou colocando nas suas mãos. Vamos lembrar da Elaine Risse, que sempre está nos acompanhando, e vamos orar nesse momento. Você, então, que está nos acompanhando, pode colocar agora diante do Senhor o seu pedido e nós estaremos orando também por você. Maravilhoso e excelso Pai, nós nos debruçamos diante do Senhor, Sim, ó Pai, Deus. para te louvar, te bendizer, te engrandecer. Sim, Deus. Queremos colocar ao Deus nosso agradecimento, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos abençoado. Sim, Senhor. Verdadeiramente tem nos carregado, Senhor. Sim, Deus. Mas o Senhor ouviu a relação de orações que são pedidas, ó Pai. Sim, Deus. Nós te louvamos porque constam agradecimentos Sim, aqui, Deus, é verdade. mas nós pedimos, ó Deus, aquelas pessoas que ainda precisam da tua ajuda, precisam do teu derramamento, Senhor, para que elas possam estarem sendo restauradas, curadas, transformadas, ó Pai. Assim, ó Deus, nós colocamos cada pedido diante do teu trono. Muitas vezes faltam-nos palavras, ó Pai, mas a tua
Bíblia diz que o teu Espírito Santo leva com gemidos inexprimíveis diante do teu trono. Amém. Por isso nós cremos, ó Pai, que tudo aquilo que foi colocado aqui, Sim, Deus. inclusive aquilo que está no mais calado do nosso coração, Sim, Senhor. do pastor Kench, os pastores Silvios e do meu coração. Amém. Nós não verbalizamos, ó Deus, mas o Senhor sabe das necessidades também de cada um de nós. Sim, Deus. Por isso, ó Pai, nós juntamos as nossas necessidades com essas necessidades que foram escritas, ó Pai, Sim, Deus. e aquelas que estão também no coração de cada um, Sim, que não foram escritas nem verbalizadas, mas estão na mente de cada um. sim, meu Deus. Que a tua boa mão, Senhor, possa estar suprindo a cada necessidade que nós temos. Amém. Nós não vamos buscar isto fora da tua palavra. Nós estamos buscando isto diretamente no Senhor, Amém. porque é isto que diz a tua palavra. Amém. Temos que buscá-lo, Senhor, sempre. Sim, Deus. E nós te buscamos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está nos ouvindo e dentro do teu querer, da tua vontade, suprindo a cada necessidade nossa. Amém. E nós já podemos fazer isto com agradecimento, porque estamos orando em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. 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 Pastor Edson, suas considerações finais? Eu vou ler um texto, pastor, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que é muito duro, mas é a realidade. Diz assim, Paulo: não, quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. Como não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. É muito sério isso, né, pastor? Então, busquem primeiramente o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado a você. Deus abençoe. Amém. Pastor Silvio Martinez. No final, que eu queria falar, né? A busca da pessoa em relação ao futuro, e o futuro pertence a Deus, somente a Ele que está governando nossa vida. Ele sabe de todas as coisas em relação a toda a humanidade. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E além do mais, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira. Pastor Kenji, meus amigos, a minha palavra hoje é só agradecimento. Eu quero agradecer a Deus por esse programa, quero agradecer a Deus pelos meus amigos, pela Igreja Batista Nova Vida, pelo Ed, que é o nosso diretor aqui, e para você que nos acompanha. Eu espero que a nossa oração, eu falo isso como pastor e eu tenho certeza que os nossos amigos aqui, a nossa oração é que você sinta-se abençoado através dessas orações, através da palavra, e que nós possamos também ser ferramentas de Deus e vasos de Deus para que possa abençoar a sua vida e a sua família. Muito bem. Estamos chegando ao final. Nós queremos agradecer o carinho da sua audiência. Nós o aguardaremos por você no próximo programa, mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso e curta o nosso vídeo. Você vai nos ajudar bastante, viu? Curta o nosso vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Ele permitir. Até lá. Até mais.